O caso relatado neste vídeo permanecia em total anonimato, sendo descoberto e investigado com exclusividade por Projeto UFO. Respeitando algumas exigências impostas pelas testemunhas e pessoas envolvidas neste evento e pela ética naturalmente exigida para um bom relacionamento entre entrevistador e entrevistado, evitando assim problemas futuros para as duas partes, optamos por não citar nomes completos e endereços, garantindo e preservando assim a integridade de todos. Avistamentos em Araras. O caso das 7 estudantes. Avistamento ou mais um caso de abdução em anonimato ocorrido em uma cidade no interior de São Paulo. Em uma região muito visitada pelos UFOs, este caso permaneceu por 41 anos em anonimato por decisão das pessoas envolvidas em não se exporem, revelando os fatos. Era 23h30 de um dia de semana comum do ano de 1981, quando 7 estudantes, 2 irmãs e 5 amigas, com idades entre 16 e 20 anos, que moravam em uma fazenda na zona rural do município de Araras, interior de São Paulo, e estudavam na cidade, saíram da escola no término do período noturno e embarcaram no ônibus que naquele dia atrasou muito. As 7 meninas, que citaremos aqui apenas seus primeiros nomes resguardando suas identidades, ao desembarcarem do transporte coletivo à beira da rodovia um pouco antes da entrada principal da fazenda, como era de costume, seguiam por um caminho que levava em média de 30 a 40 minutos até onde moravam, passando por uma estreita trilha em meio ao pomar de laranjas. Em uma área sem iluminação, um local a esta hora deserto e muito escuro, dentro do perimetral interno da fazenda Santo Antônio, na zona rural de Araras, interior de São Paulo. Cidinha mais à frente uns 10 metros, Adriana, Sandra e Lourdes um pouco mais atrás, tinham pressa de chegar em casa, pois todas tinham que levantar muito cedo para o trabalho, e mais atrás vinha Ângela, Silmara e Angélica, hoje já falecida, que podendo dormir até um pouco mais tarde, vinham conversando pelo caminho sem muita pressa. Era pouco mais de meia-noite, quando Cidinha inexplicavelmente teve a estranha sensação de que algo estaria vindo das imediações da fazenda São João em direção à fazenda Candelária, na região onde elas se encontravam naquele momento. E foi aí que houve um clarão, descrito pelas testemunhas como um relâmpago. Em seguida, houve-se um barulho que disse parecer com uma freada brusca, que acredito ser algo que lembre o som de uma válvula de alívio de pressão. Será que o clarão e aquele forte barulho teriam sido gerados pelo objeto ao sair por um portal dimensional? Ou mesmo um forte ruído causado pelo atrito do ar contra a fuselagem da espaçonave que teria chegado ao local em altíssima velocidade, desacelerando bruscamente para entrar em um estado de inércia, passando então a pairar a alguns metros do solo por sobre o caminho onde as 7 estudantes se encontravam. Pois logo em seguida ao estranho barulho, Cidinha pôde observar a chegada de um aparelho enorme, segundo suas palavras, uma nave de formato circular que seria bem maior do que uma casa. Com luzes muito fortes que giravam em grande velocidade, gerando um clarão muito intenso, transformando aquele local de absoluta escuridão como se fosse dia, e segundo a testemunha, daria até mesmo para se encontrar facilmente uma agulha que estivesse perdida por ali. O clarão era tão forte que iluminou até mesmo o solo abaixo dos pés de laranja que geralmente com a luz do sol ficam sempre à sombra, e toda a casa do Sr. Mário, o administrador da fazenda na época, que ficava um pouco mais para trás do local de onde elas estavam. Mas ressaltou que a forte luz não feria os olhos. E relatou também a presença de uma música desconhecida muito bonita, que nunca mais ouviu algo igual. E que o objeto, apesar de muito estranho, não lhe causou medo. O estranho objeto surgiu entre Cidinha, que, como já foi dito, estaria mais à frente em uma situação privilegiada de onde pôde assistir a tudo com uma certa segurança.
tornando-se a principal testemunha, e as outras 6 meninas que estariam mais para trás, ficando então bem no meio do caminho por onde teriam que passar para voltarem para casa. Assustadas, 3 delas, Adriana, Sandra e Lourdes, que já estavam um pouco para baixo da igreja da Fazenda Candelária, correram passando por baixo da nave, deixando que vários itens de seus materiais escolares caíssem e ficassem para trás. E já as outras 3, Ângela, Silmara e Angélica, desesperadas correram em direção contrária, até a casa do Sr. Mário, à procura de refúgio. Apavoradas, batiam com tanta força na porta e gritavam que pareciam querer derrubá-la, segundo conta Cidinha. Até que o Sr. Mário se levantasse e abrisse a porta, o objeto se foi com a mesma velocidade em que surgiu, desaparecendo em um piscar de olhos, como se tivesse evaporado no ar. Depois de ouvir o relato das 7 testemunhas e perceber o quanto estavam assombradas, o homem achou melhor acompanhá-las até suas casas. E a partir deste dia então, além de mudarem seu caminho, seus pais passaram a se revezar esperando na beira da estrada próxima à entrada principal da fazenda, para acompanhá-las no caminho de volta para casa. Ao final de seu relato, Cidinha fez questão de afirmar que o que ela e as outras 6 meninas viram naquela noite não foi um simples fenômeno natural, e sim uma espécie de máquina de origem desconhecida, que, ressalto eu, bem além do conhecimento e da capacidade humana atual. Minhas considerações sobre este caso. Em uma breve entrevista com Dona Cidinha, hoje com seus 56 anos, foram feitas algumas perguntas que, se respondidas de maneira correta, poderiam revelar um suposto caso de abdução, mas que infelizmente foi encontrada uma grande resistência pela testemunha em falar sobre os fatos ocorridos naquela noite. E em 2 das perguntas feitas, as respostas ficaram bem confusas, pois teve uma certa discordância do depoimento em áudio que nos foi enviado dias antes de responder às perguntas feitas na entrevista. Pois, ao responder o questionário, disse terem ficado com muito medo e muito assustadas, achando ser algo sobrenatural. Então, ao analisar e confrontar alguns detalhes relatados pela principal testemunha, Cidinha, que em seu relato gravado em áudio, com suas palavras dias antes, disse: primeiro, que estaria cerca de 10 metros à frente de suas amigas, ficando dispersa das outras e tornando-se então passível de uma provável abdução. Foi a única a sentir que algo estranho estaria vindo de encontro a elas, demonstrando talvez uma provável conexão mental inconsciente com os tripulantes do objeto. Terceiro, disse também que o que viram não era feio e não dava medo. Uma menina de 16 anos ficar frente a frente com algo totalmente desconhecido, em meio à escuridão e longe de casa, dizer que não lhe causou medo é no mínimo estranho. Quarto, e mencionou ter ouvido uma música que afirmou ser muito bonita. Entre todas as 7 meninas, Cidinha foi a única a pressentir o que estava por acontecer, e a única a ouvir a tal música, pois em seu relato, Ângela, a irmã de Cidinha, disse não ter ouvido nenhum tipo de ruído ou música, e todas as outras testemunhas deste caso ainda vivas relutam em falar sobre o que aconteceu. Então, juntando todos os fatos descritos e pormenores mencionados pelas testemunhas, não ficaria nem um pouco surpreso se, ao passarem por algumas sessões de hipnose, se revelasse neste caso detalhes de uma abdução. Talvez, após todos estes anos, alguns detalhes importantes tenham se perdido no esquecimento e se tornado confusos em suas memórias. Para se ter a certeza de tudo que ocorreu naquela noite, seriam necessários, é claro, com o consentimento da testemunha, algumas sessões de hipnose, que estaria fora de meu alcance no momento. Além de que, vendo a resistência da testemunha em realizar uma simples e rápida entrevista,
entendo que dificilmente aceitaria realizar as tais sessões hipnóticas. Em um modo geral, essas dificuldades em falar sobre o assunto, muitas vezes encontradas em testemunhos de casos ufológicos, são criadas por elas para se protegerem das lembranças em alguns casos onde a testemunha traumatizada tem em sua mente flashes de lembranças de experiências terríveis sofridas nas abduções. E na tentativa de esquecerem, querem evitar falar sobre o assunto. Em outros casos, pelo medo de ser vítima de chacotas, piadas e brincadeiras de mau gosto, até mesmo em âmbito familiar. E a terrível e irreparável consequência disso para a ufologia são casos importantes que acabam se perdendo no anonimato, ficando guardados apenas em suas memórias e fadados ao esquecimento. Uma experiência única, vislumbrar de perto um fenômeno ufológico real. E permanecer calado, vendo seu testemunho dia após dia se perder no tempo.